as the prayer went on, E enquanto a oração estava acontecendo, I found this man repenting, eu encontrei esse homem se arrependendo, confessing things confessando coisas in the prayer. na oração. He was confessing all the things I was doing. E ele estava confessando todas as coisas que eu estava fazendo. But when I said amen, Mas quando eu disse amém, there was an agitation teve uma agitação in the atmosphere No. around me. na atmosfera ao meu redor. I felt it was an agitation. Eu senti uma agitação. But as it was the agitation, E como se essa agitação it came from out here. veio daqui It came inside of me. e entrou dentro de mim, sabe? And the second thing I want to say is before this podcast is finished, E a segunda coisa que eu quero dizer antes desse podcast terminar, I'm going to pray for you. eu vou orar por você. So you hang on to the end. Então permanece aí. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Você é muito bem-vindo aqui. E hoje nós estamos aqui em Fort Myers, na Flórida, para gravar alguns amigos aqui. E esse primeiro que você vai ouvir, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Uma mesa de comunhão, uma mesa de testemunho, uma mesa para inspirar aí o seu coração. Você já sabe quem é porque você clicou, mas eu tenho certeza que você vai se surpreender com aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração através desse papo aqui. Então já vou te falar uma parada, pega esse link, já manda para todo mundo, para mais pessoas terem acesso a essa conversa. Então vamos embora pro podcast de hoje? Vamos lá. Dan, Hello. thank you so much. It's my pleasure. My pleasure. Meu prazer. E olha esse tradutor aqui que a gente arrumou. Judson. Everybody loves Judson. Todo mundo ama o Judson. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande poder ter essa conversa. You're welcome. So, what do you want? De nada. O que você quer? Primeira coisa que eu queria te perguntar, é a pergunta que eu faço para todos os convidados quando vem a primeira vez, é como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus? My first encounter with Jesus. Meu primeiro encontro com Jesus, I was a hippie. eu era um hippie, I was stoned, eu tava doidão. and I encountered a very bold Christian Eu encontrei um cristão muito ousado, who was not intimidated. que não era intimidado. I was nothing like him. Eu não me parecia com ele, não tinha nada a ver com ele. He was nothing like me, Ele não era nada parecido comigo, but he was not intimidated. mas ele não foi intimidado. And he got right in my face. E ele veio na minha cara. And he said, "Young man, Ele disse, jovem, do you know Jesus?" você conhece Jesus? Well, it was obvious I didn't know Assim, Jesus. era óbvio que eu não conhecia Jesus. And for the first time in my life, Pela primeira vez na minha vida, I heard my voice. eu ouvi a minha voz. I said something Eu disse algo that I had no intention of saying. que eu não tinha a intenção de dizer. In other words, Em outras palavras, I heard what I said when I said it. eu ouvi o que eu disse quando eu disse. This is what I said. E foi isso que eu disse. He said, "Young man, do you know Jesus?" Ele disse, jovem, você conhece And Jesus? this is what I said. E foi isso que eu disse. I said, "No, Eu disse, não, but I'm trying to." mas eu tô tentando. Yeah. I didn't know I was trying to know Jesus. Eu não sabia que eu estava tentando conhecer Jesus. You know, I said it. Eu disse. And you know, the Bible says that out of the abundance of your heart, your mouth speaks. E a Bíblia diz que da abundância do seu coração, a sua boca fala. So obviously, I intelligently, I really didn't even know É obviamente inteligente, no meu What was- intelecto eu não realmente queria what conhecer. was in my heart. Mas o que estava no meu coração. But then he spoke right back, Então ele falou de volta para mim. and he said, "Well, you don't have to try." E ele disse, bem, você não precisa tentar. I said, "Really?" Eu falei, como? É mesmo? I said, "Well, what do I have to do?" Então eu disse, o que eu preciso fazer? He said, "You have to pray." Você tem que orar. And I thought,
I don't know how to pray. Eu pensei, eu não sei como orar. What do I know about prayer? I don't know how to O que pray. eu sei sobre oração? He said, "Don't worry, I'll help you." Ele disse, se preocupa não, eu te ajudo. So now, in order to rightly describe this, E para poder descrever isso, I was very, very intimidated eu estava muito, muito intimidado. because there were other people around in this conversation, Porque tinha outras pessoas ao redor quando essa conversa estava acontecendo. and I could feel all these eyes looking at E me. eu podia sentir todos esses olhares, esses olhos olhando para mim. So I'm not sure if it was faith or fear Eu não sei se era fé ou medo or what it was, ou o que era. but I thought, well, the safest thing to do, E eu pensei, a coisa mais segura a se fazer, I'll just cooperate. eu simplesmente vou cooperar com ele. I don't know that I expected anything Eu não sei se eu esperava algo, because I didn't know anything. But porque eu não sabia de nada. but anyway, Mas, então, this dear Christian man, esse querido irmão cristão, he said, well, just repeat this prayer. e ele disse para mim, apenas repita essa oração. So he started and I was repeating. Então ele começou e eu comecei a repetir. And as the prayer went on, E enquanto a oração estava acontecendo, I found this man repenting, eu encontrei esse homem se arrependendo, confessing things confessando coisas in the prayer. na oração. And I was shocked E eu entrei em choque, because he was confessing all the things I was doing. e ele estava confessando todas as coisas que eu estava fazendo, Uau. you know, and I'm thinking, sabe? wow. Eu estava pensando. And so anyway, the prayer went on and went on. Então a oração continuou e eu continuei. And honestly, Douglas, E honestamente, Douglas, I wasn't feeling anything. eu não estava sentindo nada. I was still conscious of what was going on Eu around estava me, consciente do que estava acontecendo ao meu redor. these other eyes watching me. Todos esses olhares, olhos me olhando. But finally, we came to the end of the prayer. Mas finalmente nós chegamos ao final da oração. And this gentleman said, Amen. E esse irmão disse amém. And I said, Amen. E eu disse amém. I was just repeating the prayer. Eu estava apenas repetindo a oração. Like a parrot, you know. Como um papagaio. Just Papagaio. repeating the prayer. But when I said Amen, Mas quando eu disse amém, there was an agitation teve uma agitação in the atmosphere No. around me. na atmosfera ao meu redor. No, I felt it was an agitation. Eu senti uma agitação. It wasn't positive or negative. Não foi algo positivo ou negativo. It just moved. Apenas se moveu. And when it moved, E quando se moveu, I recognized eu reconheci that whatever it was que seja o que estava acontecendo, had been there all of my life. tinha estado lá toda a minha vida. And in that instant, E naquele instante, I thought, Eu whatever it is, eu pensei, seja o que isso for, it's always been there. sempre esteve aí. But as it was the agitation, E como se essa agitação it came from out here. veio daqui It came inside of me. e entrou dentro de mim. And I thought, E eu pensei, wow. uau, And so the man who was praying with me, o homem que estava orando comigo, he's looking right in my face. ele olhou direto na minha face. And I said, wow, Eu disse, uau. whatever was out there, Eu disse, o que seja que está aí, it just came inside of me. entrou dentro de mim. And the guy's kind of smiling and he says, yeah, E o cara, como que dando um sorriso, disse sim. yeah. Ele disse, sim. He said, yeah, I know that. Ele disse, eu sei disso. So I'm trying to explain what just happened. E eu estou tentando explicar o que aconteceu. And the guy kept saying, yeah. E o cara continuava dizendo, sim, sim. Finally, I got frustrated. Finalmente eu fiquei frustrado. And I said, will you just let me just try to tell you what E eu falei, será que você happened? me deixa te dizer o que está I'm acontecendo? trying to explain Eu estou something tentando to te you. explicar algo. And all you're saying is, yes, I know, E yes, I tudo que know. você está dizendo é sim, sim, eu sei, sim, Well, eu the sei. truth is he did know. A verdade é que ele sabia. And so
It was Jesus. Foi Jesus. It was Jesus. Foi Jesus. And I knew it was Jesus. E eu sabia que I era don't know Jesus. how I knew, Eu não sei como eu sabia, but I knew it was mas eu Jesus. sabia que era Jesus. And so this gentleman, and you understand, I've met this man for the first time. E Ok. esse senhor, você precisa entender, eu conheci ele pela primeira vez naquele dia. Total stranger, Uma pessoa completamente estranha, represented everything that I rejected, representando todas as coisas que eu rejeitava, but now he has my attention. mas agora ele tinha a minha atenção. And he said, "Well, young man, now there's something else for you." E ele disse, jovem, agora tem uma outra coisa para você. I said, "Oh yeah, what is that?" Eu disse, sim, o que é isso? He said, "Well, you need the Holy Spirit." Ele disse, você precisa do Espírito Santo. I'd never heard of the Holy Spirit. Eu nunca havia ouvido sobre o Espírito You Santo. understand? I didn't know anything. Você entende? Eu não sabia de I nada. had no Christian Bible, nothing. Eu não sabia de cristãos, de Bíblia, de nada. And I said, "So that means we have to pray again?" E eu falei, isso quer dizer que a gente tem que orar de novo? And he said, "Yep." Ele disse, sim. And I said, "And I suppose you'll help me, right?" Eu falei, eu imagino que você vai me ajudar, não é He said, verdade? yes. He said, "Yes, I will." Ele disse, sim, eu vou. So I thought, well, this worked out pretty well the first time. Ele falou, eu disse, funcionou bem da primeira vez. You know, this praying's not so bad. Essa oração não é tão ruim assim. And so he started praying. Então ele começou a orar. And here again, E aqui novamente. I don't know that what I was feeling Eu não sei o que eu estava sentindo. was really the impact of what had just happened. Foi o impacto do que havia acabado de acontecer You know, comigo. 2 minutes ago. 2 minutos antes. So he started praying. I don't remember the prayer, Eu não me lembro a oração, but it was something about inviting the Holy Spirit mas tem algo sobre convidar o Espírito Santo to come in my life. para vir na minha vida. I had no idea what Eu that não meant. tinha a mínima ideia do que isso significava. So we said, "Amen." E eu disse amém. I said, "Amen." Eu disse amém. And then the gentleman, Então aquele cavaleiro, he said, "Now ele disse agora, speak in tongues." ore em línguas. I said, Eu disse, "Bala vakiosos tapa dadabakasia tela ambrosi isso aí satapa." eu não sei traduzir. Ne sistotona mamata satata. Gatala bambras satata. I was a little intimidated Eu estava um pouco intimidado, because this language just came out of me. porque essa língua estava saindo de mim. So I kind of bowed my head a little bit. Eu, tipo assim, me curvei a minha cabeça um pouquinho. He said, "Don't stop. Don't stop." Ele disse, não pare. So I'm praying. I'm talking, E eu estava speaking in orando this em language. Orando And nesse idioma. the guy reached out and he put his hand down under my chin E esse cara, ele colocou as mãos debaixo no meu queixo. and he picked my head up E ele levantou a minha cabeça. and he said, "Speak louder." Ele disse, fale mais alto. Oh. Louder. Mais alto. So within about 30 seconds, I'm not only praying in tongues, I'm praying in tongues at the top of my voice. E depois de 30 segundos, eu não estava apenas orando em línguas. Eu estava orando em línguas na maior altura que eu podia. Now, Brother Douglas, Mas, irmão Douglas, you asked this question. você perguntou essa pergunta. I'm just answering your question. Eu apenas estou te respondendo a pergunta. This is what happened. Isso é o que aconteceu. I couldn't explain it. Eu não posso te I explicar. had no understanding Eu não tinha whatsoever. entendimento. And what I want to say to those watching, E o que eu quero trazer, vai lá para aqueles que estão assistindo. and I want to, for those watching, I want to say 2 things. Para aqueles que estão assistindo, eu gostaria de dizer 2 coisas. The first thing I want to say is, A primeira coisa que eu gostaria de dizer this is é, my testimony. esse é o meu This testemunho. is my experience. Essa é a minha experiência. This may not be your testimony Talvez esse não seja o seu testemunho or your experience. ou a sua experiência. It was mine. Ela é o meu testemunho. So perhaps I needed such a profound experience. Talvez eu precisava, necessitava uma experiência tão profunda assim. But what I want to encourage you is you don't make my experience yours and thinking unless you have it the way I have it, it's not real. O que eu gostaria de encorajar é para que você não
faça a minha experiência, a sua experiência, para colocar um fardo sobre você, querendo que você copie essa experiência. There's always that danger, you know. Tem sempre esse perigo, você sabe. And the second thing I want to say is before this podcast is finished, E a segunda coisa que eu quero dizer antes desse podcast terminar, I'm going to pray for you. eu vou orar por você. Amen. So you hang on to the end. Então permanece aí. And, so that was my testimony. Então esse foi o meu testemunho. That happened on a Saturday, February the 20th in 1971. Isso aconteceu em fevereiro de 1971. You weren't even born then. Você provavelmente nem nasceu ainda. Quantos anos você tinha? I was 27 Ok. Eu tinha 27 anos at the time. Yes. na época. I'd never heard the gospel. Eu nunca havia ouvido o evangelho. So the next day, No outro dia, no próximo dia, after that experience in the nighttime, depois dessa experiência na noite anterior, I went home with my wife, and eu fui para casa com a minha esposa. actually we lived in a commune with a group of. Nós vivíamos numa comunidade, num grupo. But when I woke up the next morning, I went home to sleep. Woke up the next morning, Eu fui para casa, dormi, e quando eu me levantei na manhã seguinte, I knew my life was changed eu sabia que a minha vida era diferente. because I knew that what had happened only a few hours prior, Porque eu sabia que o que havia acontecido algumas horas anteriores, I knew it was real. eu sabia que era real. I cannot overemphasize that. Eu não posso enfatizar o suficiente isso. I didn't know any Bible, Eu não sabia nada da Bíblia, didn't know any theology, eu não tinha nenhuma teologia, but I knew mas eu sabia that what happened in me was real, que o que aconteceu em mim era real. and I knew it was Jesus. Eu sabia que era Jesus. I knew it was Jesus. Eu sabia que era Jesus. That's the most important part of the testimony. Essa é a parte mais importante do I testemunho. knew it was real. Eu sabia que era real. And then I knew, well, if it's real, Então eu sabia, bem, se é real, then it's real. então é real. If it's real, it's real. Se é real, é real. If it's real, it's real, Se é real, é real. then I've got to respond. Então eu tenho que responder. I've got to respond. Eu tenho que responder. So I became an evangelist, Então eu me tornei um evangelista. because I said, and I was part of a hippie community. Eu era parte de uma comunidade de hippies. So I was compelled. Fui compelido, ou movido. This is real, and I know it's real. Isso é real e eu sei que é real. So I can't be quiet. Então eu não posso ficar calado. I have to tell Eu tenho que dizer. everybody I come in contact with, Todas as pessoas que eu entro em contato. this is real. Isso é real. Jesus is real. Jesus é real. And I had a lot of influence within that hippie community. E eu tinha muita influência nessa comunidade de hippies. So my words carried a lot of weight. Então, as minhas palavras, elas carregavam muito peso naquela comunidade. So the change in my life and my wife Marty was so strong Então, a mudança na minha vida e na vida da minha esposa Marty foi tão forte. that not everybody necessarily believed me, Nem todos necessariamente acreditaram em mim, but they couldn't deny the conviction. mas eles não podiam negar a convicção. Yes. O que mudou, assim, visível? A change. What could they see? They could see something in my eyes, O que eles podiam ver? Eles podiam ver algo nos meus olhos. something in my appearance. Algo na minha aparência. You couldn't describe it, Você não podia descrever, but you could see a conviction. mas você podia ver uma convicção. This was not just another thing. Isso não era simplesmente uma outra coisa. How do you describe that? I don't know. Como descrever isso, eu não sei. But we got busy Mas nós nos tornamos ocupados, preaching the gospel, sharing. pregando o evangelho, compartilhando. When I'm not preaching the gospel, just sharing my testimony. Não digo pregando o evangelho, apenas compartilhando meu testemunho. But we were compelled. Mas nós fomos compelidos. Got to tell somebody. Você tem que falar com alguém. So we became like evangelists. Nós nos tornamos como um evangelista. And
out of a reality of an experience. E da realidade de uma experiência. We had no theology, Nós não tínhamos teologia, no doctrine, sem doutrina, but we had an experience. mas nós tínhamos uma experiência. And I have discovered E eu tenho descoberto that my experience que minha experiência is much more powerful than my theology. é mais poderosa do que a minha teologia. Because now I have theology. Porque agora eu tenho teologia. I have 2 doctorate degrees in Eu tenho theology. 2 doutorados em teologia. But none of that compares Mas nada disso compara with the reality that's in my heart com a realidade que está no meu coração. of the reality of Jesus A realidade de Jesus. and who he is, E quem ele é. how wonderful he is, Quão maravilhoso ele é. how honest he is, Como honesto ele é. how true he is. Como verdadeiro ele é. And I can tell you one thing about Jesus. E eu posso te dizer uma coisa sobre Jesus. If he said he will do it, Se ele disse que ele vai fazer, he will do it ele vai fazer. every time. Toda vez. So that's the experience and the reality Essa é a experiência e a realidade that's taken me now more than 50 years que tem me conduzido por mais de 50 anos. in hundreds of cities and dozens of nations. Por centenas de cidades e mais de dúzias de países. So that's how I met Jesus. Então foi assim que eu encontrei good. Jesus. That's a long answer. Essa é uma resposta longa. Muito bom. So good. Quando eu conheci o senhor, foi através de uma mensagem em relação ao sacerdócio. Sempre pregou essa mensagem sobre o sacerdócio. Quando é que essa mensagem começou a queimar no seu coração? Okay. Very good question. Uma pergunta muito boa. When I was converted, Quando eu me converti, with my conversion com a minha conversão, came a love for the scriptures. também veio um amor pelas escrituras. If you could understand Se você puder entender that I was 27 years old, que eu tinha 27 anos de idade, uneducated, não tinha educação, barely finished school, eu mal tinha terminado a escola, didn't like school, não gostava de escola, barely passed school, barely quase assim, succeeded. raspando passei a escola. In fact, in those days, O fato é que naquela época, all of my promotions were just social promotions. todas as minhas promoções eram promoções sociais. I never really passed or succeeded in my studies. Eu nunca realmente passei ou fui bem sucedido na minha escola, nos meus estudos. I had no interest in study. Eu não tinha interesse em estudos. I never did schoolwork. Eu nunca fiz trabalhos de escola. I didn't read books. Eu não lia livros. I didn't like to read. Eu não gostava de ler. But when Jesus came into my life, Mas quando Jesus entrou na minha vida, he brought with him a love ele trouxe com ele um amor for the Bible. pela Bíblia. Can't explain it. Não consigo explicar. Didn't do anything Eu não fiz nada to make it happen. para fazer acontecer. But I put my hands on a Bible, Mas eu coloquei as minhas mãos na Bíblia, which is a whole other story. o que é uma outra história. But I devoured the Bible. Mas eu devorei a Bíblia. I'm talking hours in the day. Eu estou falando de horas durante o dia. I couldn't understand it. Eu não entendia tudo. I had no historical context, Eu não tinha o contexto histórico, but I read it mas eu li day and night. dia e noite. That love for the Bible Aquele amor pela Bíblia still continues to this day. continua até hoje. It was a gift of God's grace in my life. É um dom da graça de Deus na minha vida. But my point is going to be Meu ponto é o que vai ser. the areas of the Bible that intrigued me As áreas da Bíblia que me intrigavam, was at that time more the Old Testament. naquela época, mais o Velho Testamento. I loved to read in the Bible Eu amava de ler na Bíblia about the tabernacle, sobre o tabernáculo, the priesthood, o sacerdócio, the sacrifices, os sacrifícios, Deuteronomy, Deuteronômio, Leviticus, Levíticos. were some of my favorite books in the Bible. Eram os livros meus, eram os Sério? livros favoritos para mim na Bíblia. Yeah,
You can't explain that. Você não pode explicar isso. You know? I didn't understand it, but Eu não entendia. I've learned. Eu aprendi. And I will share this with you that are watching. E eu quero compartilhar isso com vocês que estão assistindo. If you have any interest in the scripture, Se você tem algum interesse nas escrituras, you will naturally gravitate você naturalmente vai gravitar, to the area of scripture that interests you. Você vai se inclinar para as áreas da escritura que te interessam. You know, to the subject. Os assuntos. You know, it really reveals realmente revela your gifting and your calling. O seu dom e o seu chamado. So I have no explanation. Então eu não tenho explicação. Except that was an area of that Jesus directed me to, the tabernacle. Que aquela era a área que Jesus me direcionou para ir, o tabernáculo, o sacerdócio, ofertas, sacrifícios. So that's what started it. Então isso que começou. And it continues to this day. E continua até hoje. I still study the priesthood. Eu continuo estudando o sacerdócio. I know, even to this day. Até hoje. And the tabernacle. Now, e o tabernáculo. I've read the whole Bible, of course. Claro que eu já li a Bíblia inteira. And I continue to read different subjects. E eu continuo lendo outros assuntos. But everything I read, mas tudo que eu leio, brings me back to that foundation. Me traz de volta para este fundamento. It's not something I decided, not something I chose. Não é algo que eu decidi, não é algo que eu escolhi. But it's my calling. É o meu chamado. E o que significa para nós vivermos o sacerdócio hoje? We're a kingdom. Nós somos um reino of priests. De sacerdotes. The kingdom of God, o reino de Deus, according to the scripture, de acordo com as escrituras, is the kingdom of priests. É o reino de sacerdotes. If you're in the kingdom, se você está no reino, you're in the priesthood. Você está no sacerdócio. That's short answer. Essa é a resposta curta. But that's the right answer. Mas essa é a resposta certa. The Bible says at least twice. A Bíblia diz pelo menos 2 vezes. Revelation 1, Revelation 5. Em Apocalipse 1, Apocalipse 5. That some of the English translations Algumas das traduções em inglês diz kings and priests unto reis God. E sacerdotes para Deus. Some say a kingdom of priests. Em outros dizem reino de sacerdotes. I think both are true. Eu acho que os dois estão corretos. Did you realize that God's purpose in the nation of Israel? In the nation, and even before. Você consegue entender que o propósito de Deus para o povo de Israel e até mesmo antes was to be a kingdom of priests. Sempre foi ser reino de sacerdotes. That was not an afterthought. Não foi algo que Deus decidiu depois. It was God's plan from Adam. Era o plano de Deus desde Adão. To have a kingdom of priests. Para ter reino de sacerdotes. So, in my view, então, em minha forma de ver, is that what we call the end times. O que nós chamamos de últimos dias. And I have a totally different view of what that means. E eu tenho uma visão completamente diferente do que isso significa. You know, what is commonly called the end times. O que normalmente é chamado de últimos dias. And the end time ongoing developing revelation. E os últimos dias, a revelação desenvolvida dos últimos dias. Is going to bring the people back to the original purpose. Vai trazer as pessoas de volta para o propósito inicial. Which was a priesthood. O que é sacerdócio. To tend the garden. Para cuidar do jardim. And release the rain on the garden. E liberar a chuva no jardim. Mas o que um sacerdote faz? Porque quando as pessoas ouvem sacerdote, elas lembram do pastor ou do padre. A priest ministers to Jesus. Sacerdote, ele ministra a Jesus. You know, a priest ministers to the Lord. O sacerdote ministra ao Senhor. Every place in the scripture that I'm aware of. Todo lugar nas escrituras que eu tenho ciência. Where the scripture talks about the priesthood. Quando as escrituras falam sobre o sacerdócio. God the Father always says this. Deus o Pai sempre diz isto. They are priests unto me.
Eles são sacerdotes para mim. So the priesthood is a ministry, a priesthood first to Jesus. Então o sacerdócio é primeiro chamado para Jesus. Unto him, minister to Para him. ele, ministrar para ele. In love, devotion, Em amor, em devoção, worship, adoração, fellowship, comunhão. If you think about it, Se você pensar sobre isso, all the Father ever wanted tudo que o Pai sempre desejou was a family. é uma família. That's all they wanted. É o que ele sempre desejou. That's all they wanted. Wanted sons and daughters. Ele queria filhos e filhas. And one thing I appreciate so much about my Heavenly Father, Uma das coisas que eu aprecio muito sobre meu Pai Celeste, He's never given up on that desire. ele nunca desistiu desse desejo. That's still what He wants. Continua sendo aquilo que ele deseja. And so He wants that so much Ele deseja isso tanto that He gave up the only son He had que ele entregou o único filho que ele tinha to bring many sons to glory. para trazer muitos filhos para a glória. Yeah. Yeah, that's His heart. Esse é o coração dele. So the difference that people need to understand, A diferença é que as pessoas precisam entender, even some in this room e mesmo alguns nessa sala and many who are watching, e muitos que estão assistindo, you know, a ministry is not the same thing as a priesthood. ministério não é a mesma coisa que sacerdócio. Your ministry, if you have one, is temporary. Ministério, se você tem um, é temporário. That's clear in the scripture. Isso está claro nas That escrituras. these things will cease. Mas essas coisas vão passar, vão acabar. And you don't take your ministry with you Você não vai levar o seu ministério com você into your next life, para a sua próxima vida. but your priesthood, Mas o seu sacerdócio, unless you disqualify yourself, a menos que você seja desqualificado, is permanent. é permanente. You know, thou art a priest forever, the Bible says. O sacerdócio para sempre, a Bíblia You know, diz. so yeah. Okay. Ok. Good stuff. You feeling good? Yeah. You feeling all right? Bem? Sentindo bem. Feeling good. How about you out there? Are you feeling good in the camera here? I'm looking right in the camera. Vocês aí estão se sentindo bem? Estou olhando aqui na câmera, estão bem? You know, I love talking into a camera. Eu amo falar para uma câmera. I can't explain that either. Eu não sei explicar isso. Many people, most perhaps, are intimidated. Muitas pessoas, a maioria talvez são intimidados. I'm not intimidated by a camera at all Eu não sou intimidado por uma câmera, because I know you're there. porque eu sei que você está aí. I know you're there by the hundreds and the thousands. Eu sei que você está aí, centenas, milhares. And I know something about your life. Eu sei algo sobre a sua vida. Actually, Realmente, I know you better than you know yourself. eu te conheço melhor do que você conhece a si mesmo. You know your past. Você sabe o seu passado. You know your present Você circumstance. conhece a sua circunstância presente. But I know your future. Mas eu sei do seu futuro. And I want to tell you, my friend, E eu quero dizer para você, meu amigo, the future is bright. o futuro é brilhante. And regardless of how dark things might be, Não importa quão em trevas o presente seja. it doesn't matter how difficult things may be Não for you right importa now. quão difícil as coisas sejam para você nesse exato momento. The Bible says A Bíblia diz, the best is coming. o melhor está na frente, está por vir. Those of you in your generation who are Vocês, confused, na sua geração, que estão confusos. you know, there's such a confusion of values right now. Existe uma confusão tão grande de valores nesse exato momento. And millions of you are struggling with E that. milhões de vocês têm lutado com isso. Well, that's okay. Não, tudo bem. You really can't change that. Não tem como você mudar isso. Because so much of your values Porque tanto dos seus valores are being imposed tem upon your sido life. Imposto sobre a sua vida. You have other people, voices, Existem outras pessoas, outras vozes, describing for you your values, descrevendo para você os seus valores. excusing some things, Algumas desculpas, condemning some things. condenando algumas outras coisas. Let me tell you, you
You just stay steady. Eu só te digo uma coisa, permanece. You're growing. Você está crescendo. You know, you are in a process. Você está em um processo of experience. de experimentando. You know, you've got to try some things. Você tem que tentar algumas coisas. Not all of them are going to work out. Nem todas essas coisas vão funcionar. And you're even going to make some mistakes. E até mesmo você vai cometer alguns erros. Well, it's not my place to justify or condemn the mistakes. Não é o meu trabalho para justificar ou condenar. It's my job to tell you. É meu trabalho para dizer para você that Jesus is committed to you. Que Jesus está comprometido com você. More than you can even comprehend. Mais do que você pode entender. And he's made room for you. E ele criou espaço para você. To make some mistakes. Para até mesmo cometer alguns erros. Or he's given you time. Mas ele está te dando tempo. To develop your own values. Para que você desenvolva os seus valores. Because in all of life. Porque em toda a vida. He's drawing you. Ele está te atraindo. You know, he could overwhelm you. Ele pode surpassar vocês. He could treat you like an angel. Ele pode te tratar como um anjo. You're not an angel. Você não é um anjo. Sorry. Sinto. You're not an angel. Você não é um anjo. You'll never be an angel. Você nunca vai ser um anjo. You're designed to be a son. Você foi desenhado para ser um filho. Or a daughter. Ou uma filha. And you're better than the angels. E você é melhor do que os anjos. Different than você é diferente dos anjos. You're in a whole different category. Você é uma categoria diferente. And really, e realmente, no matter how hard you may try, não importa quão difícil você tente, you cannot take yourself você não pode pegar a si mesmo out of his hands. Da mão dele. He's just not remover você das mãos dele. So, take it easy. Então, okay. Vá devagar. Sorry. Desculpa. I got distracted there. Eu fiquei meio distraído ali, desculpa. Obrigado. Thank you. I got distracted there a little bit. Eu fiquei distraído ali um pouquinho. See, I know that they're there. Yeah. Eu sei que eles estão lá. You know, I know that they're there. Yeah. And I know that they're watching, and I know that they're hungry. Sim. Eu sei que eles estão assistindo e eu sei que eles estão com fome. It's easy, Douglas, for people to misdiagnose themselves. É fácil, Douglas, para as pessoas terem um diagnóstico errado de si mesmo. Every doctor, todo doutor, of any description, de qualquer descrição, would tell you, vai te dizer, if you're sick, se você está doente, don't diagnose yourself. Não faça o diagnóstico próprio, self-diagnóstico, como chama diagnóstico próprio. They would say, don't do that. Diagnosticar. Não faça isso. Let a doctor deixa médico diagnose you. De dar o diagnóstico. Because if you diagnose yourself, porque se você dá o seu autodiagnóstico, 90% of the time, 90% das vezes, you're going to give yourself a wrong diagnosis. Você vai dar a si mesmo um diagnóstico errado, errôneo. And you will take the wrong, inappropriate cure. E você vai tomar o remédio errado, que não é o apropriado. Because in reality, porque na realidade, many people, muitas pessoas, who diagnose themselves as depressed, que dão o diagnóstico próprio, o autodiagnóstico de depressão, discouraged, de desapontamento, descorajamento, oppressed, ou de opressão, sad, de tristeza. Many of those people, muitas dessas pessoas, in reality, na realidade, they're hungry. Eles estão com fome. You're hungry. Você está com fome. Jesus has made you hungry for him. Jesus te fez faminto e sedento por ele. You see, you cannot make yourself hungry. Você não pode fazer a si mesmo sedento ou faminto. Spiritual hunger. A fome espiritual is a manifestation of the grace of God. É uma manifestação da graça de Deus. Why does Jesus make you hungry? O que Jesus te faz faminto? Because hunger is something he can respond to. Porque a fome é algo que ele pode responder. You see, religion. Você vê, a religião teaches you to bring things to Jesus. Te ensina a trazer coisas para Jesus. That he cannot respond to. Que ele não pode responder. For example, por exemplo, maybe you've been taught to explain your needs
to Jesus. Talvez você foi ensinado a explicar as suas necessidades para Jesus. Well, the Bible says he knows what you need. A Bíblia diz que ele sabe o que você precisa. And so we understand Então nós entendemos. that if Jesus responded to needs, Nós entendemos que se Jesus responde a necessidades, there would be no needs não vai ter necessidades, because he would have responded. porque ele vai respondê-las. So it's obvious he can't respond to needs. Então é óbvio que ele não responde a necessidades. If he responded to poverty, there would be no poverty Se ele fosse responder à pobreza, não teria mais pobreza, because he would have responded. porque ele teria resolvido esse problema. But what does he respond to? Mas o que ele responde? Well, Bem, he responds to faith. ele responde à fé. There's a list of things. Temos uma lista de coisas. I did a study of my Bible Eu fiz um estudo na minha Bíblia to discover things in the Bible that say specifically that Jesus will respond. para descobrir coisas nas Escrituras que dizem as coisas que Jesus responde. I found 12 or 15 Eu encontrei things 12 ou 15 coisas that the Bible says specifically he'll respond que to. a Bíblia diz especificamente que ele vai respondê-las. And I also did a study Eu também fiz um estudo of what the Bible says he does not respond to, as quais a Bíblia diz que Jesus não vai responder, or he doesn't respond positively. ou ele não responde positivamente. So here I have two lists Aqui eu tenho duas listas of the things he responds to, das coisas que ele vai responder, the things he doesn't respond as to. coisas que ele não responde. So this will make you smile. Isso vai te fazer sorrir. I figured this out all by myself, Eu descobri isso sozinho. that if I do the things Se eu fizer as coisas that Jesus responds to, que Jesus responde and I avoid the things e eu evito as coisas that he doesn't respond que to, ele não responde, that my life will be better. minha vida vai ser melhor. It's better. É melhor. He responds to faith. Ele responde à fé. He responds to joy. Ele responde à alegria. People ask me, Dan, why are you so happy? As pessoas me perguntam, Dan, por que você é tão feliz? Why are you so joyful? Por que você é tão cheio de alegria? It's real simple. Simples. Jesus responds to joy. Jesus responde à alegria. He doesn't respond to meanness. He doesn't respond to grouchy people. Ele não responde a gente chata, gente triste. There's a whole list of things. Existe uma lista imensa de coisas. He responds to worship, Ele responde à adoração, but it has to be worship in spirit and in truth. mas tem que ser adoração em espírito e em verdade. Let me talk. I'm taking over here. Forgive me. I don't want to. Eu tô pegando aqui, me perdoa. You're here for that. Você tá aqui para isso. Let me talk to worship leaders. Deixa eu falar com líderes de louvor. I see singers, good singers, Eu vejo cantores, bons cantores, who write good songs que escrevem boas músicas and develop great bands, e desenvolvem bandas incríveis. and they do, great performances. E eles fazem performances tremendas. Great, they're excellent, wonderful musicians. Eles são excelentes músicos maravilhosos. But Jesus Mas Jesus is not responding. não está respondendo. They do their shows. Eles fazem os shows deles. You can stop me anytime. Você pode me parar a qualquer hora. I won't. You can stop me anytime. Você pode Eu me não parar vou. a qualquer hora. So here's the thing. Então aqui está a coisa. How is Jesus responding? Como que Jesus está respondendo? Because we've taught a generation Porque nós ensinamos uma geração to appreciate, the loud music, a apreciar a música alta, the strong guitars and as all that. guitarras fortes e tudo aquilo. And we've taught a generation how to dance and jump and E shout. nós ensinamos uma geração como dançar, bradar e todas essas coisas. Okay. Ok. Is that God's response or not? Isso é a resposta de Deus. Deus está respondendo ou não? I think it's not.
Eu acho que não. But I'm an old guy. Mas eu sou um velho, né? You know, I'm out of touch with the culture. Talvez eu tô fora de toque, fora de conexão com a cultura. But we know the Bible says Mas nós sabemos que a Bíblia diz that He's looking for those who worship in spirit and in truth. que Ele está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Okay, spirit and in truth. Em espírito e em verdade. In other words, it's a heart. Em outras palavras, é o coração. It's a heart issue. É um assunto do coração. It really is beyond the quality of the music. E está realmente além da qualidade da música. It's spirit to spirit. É espírito com espírito. Where people's not their mind, not their emotions. Não a sua mente, não as suas emoções. Not a learned reaction or a learned não response. uma reação aprendida, repetida. It's acceptable to God. Que é aceita diante de Deus. You know, if we think se nós pensamos that Jesus is happy to receive anything you give him, que Jesus está feliz para receber qualquer coisa que você dá para ele, you're wrong. Você está errado. First of all, primeiramente, he doesn't need anything you have. Ele não precisa de nada que você tem. So, então, I think most of what we give him então, eu creio que a maioria daquilo que nós damos para ele is beneath his dignity. É muito abaixo da sua dignidade. You know, it's beneath his dignity. Está abaixo da sua dignidade. The Bible says, for example, a Bíblia diz, por exemplo, bring you all the tithe. Tragam todos os seus dízimos. Not some of the tithe. Não alguns dos dízimos. Not part of the tithe. Não parte dos dízimos. All the tithe. Todo o dízimo. And he said, you have robbed me. Vocês têm me roubado. He said through Malachi. Ele diz através de Malaquias. To the Jews and to the priest. Aos judeus e aos sacerdotes. You have robbed me. Vocês têm me roubado. Me. A mim. He said, you've robbed me. Vocês me roubaram, ele disse. You've not robbed the church. Vocês não roubaram a igreja? You've robbed me. Vocês roubaram a mim. In other words, he wants it all. Em outras palavras, ele quer tudo. He wants it all. Ele quer tudo. He wants all of your worship. Ele quer toda a sua adoração. He deserves all of it. Ele merece toda a adoração. Ele deu tudo. He deserves all. Ele merece tudo. So what I'm saying, and I never know if I'm saying too much. Eu nunca sei se eu estou falando demais. I never know. He deserves. Ele merece. All the glory. Toda a glória. Not some of the glory. Não pouco da glória. Well, I'm so glad that Jesus helped me a little bit. Eu sou tão grato que Jesus me ajudou pouquinho. No, he didn't help me a little bit. He helped me 100%. Ele não me ajudou só pouquinho, ele me ajudou 100%. You know. Okay, Jesus, if you do this, I'll give you half the glory. Jesus, ok, Jesus, se o senhor fizer isso, eu vou te dar metade da glória. He's not going to take half the glory. Ele não vai pegar ou receber metade da glória. He deserves it all. Ele merece toda a glória, tudo. So, sorry, Douglas. Let's go back to the Thank question. you. Obrigado. Pode voltar para a pergunta. Você nos disse ontem que você entregou, você e sua família, 30 anos da sua vida ao Brasil. Como é que começou a sua história com a nação brasileira? My story started in Brazil, much like most of my stories. A minha história começou no Brasil como a maioria das minhas histórias. Nothing I planned. Nada que eu planejei. No strategy. Não tinha estratégia. Not a big vision. Não era uma grande visão. I simply was invited. Eu simplesmente fui convidado by a church in Brazil por uma igreja no Brasil that I didn't know, que eu não conhecia, but I accepted an invitation. Mas eu aceitei o convite. And I went. E eu fui. And when I went there, e quando eu fui lá, I was not impressed. Eu não fiquei impressionado. I didn't see anything of particular interest. Eu não achei nada que fosse tremendamente interessante. But during this visit, mas durante essa visita, I met a man. Eu conheci um homem, a pastor. Pastor.
And that pastor aquele pastor invited me convidou to return to Brazil in the same year. Esse pastor me convidou para retornar ao Brasil no mesmo ano. Was 1986. Era 1986. Many years ago. Muitos anos atrás. So I returned to Brazil the second time in that year. Então eu regressei ao Brasil a segunda vez naquele mesmo ano. And I was invited to a large conference. Então eu fui convidado para uma grande conferência. In Brasília. Em Brasília. So I went there as one of the speakers. Então eu fui lá como um dos pregadores. Just who I am, speaking what I speak. E quem eu sou, falando o que eu falava. So as it turned out, então aconteceu. When I came, quando eu voltei, eu retornei. I became the only speaker. Então eu me tornei o único pregador daquela conferência. You know, I became the only speaker. Eu me tornei o único pregador. So I finally said to the leader of this group. Eu finalmente disse para o líder desse grupo. Why am I preaching in all the meetings? Where are all the other preachers? Eu perguntei por que eu estou pregando em todas as reuniões? Cadê os outros pregadores? And I mean, there were other preachers there. Tinham outros pregadores lá. And I said, "What's up with this?" You know. O que está acontecendo com isso? He said, "Dan." Ele disse, Dan. We see what God is doing. Nós estamos vendo o que Deus está fazendo. I didn't see what God was doing. Eu não estava vendo o que Deus estava fazendo. I just thought they're working. I mean, it's hot. Eu só estava pensando, trabalho, tá quente. But he said, we see what God is doing. E eles falaram, nós estamos vendo o que Deus está fazendo. And so then I asked my question, well, I'm not seeing what is God doing. What is he doing? Então eu perguntei a pergunta, eu não estou vendo o que Deus está fazendo, o que ele está fazendo? And the Lord showed to me. Então o Senhor me mostrou. Well, Dan, what you have, what you're carrying. Ele disse, Dan, o que você tem, o que você está carregando? For this season in your life. Para essa estação na sua própria vida. What you're carrying in this season in your life. Aquilo que você está carregando nessa estação em sua vida. Is right for the season in this nation. Está perfeita para a estação nessa nação. I'd never heard anything like that. Eu nunca havia ouvido nada lá como isso. I would not even think in those terms. Eu nunca mesmo pensaria nesses termos. But it was true. Mas era verdade. That when I would speak, quando eu abria a minha boca para falar, the Spirit of God would just fall in the place. O Espírito de Deus simplesmente vinha sobre o lugar. And it was a huge conference. Então era uma conferência imensa, milhares e milhares de pessoas. I was as surprised as anybody. Eu estava tão surpreso como todo mundo. Because I wasn't doing anything different. Porque eu não estava fazendo nada diferente. Trying anything different, speaking anything different. Tentando nada diferente, ou falando algo diferente. So I saw there's this time and a purpose for every season. Então eu creio que existe um tempo e um propósito para cada estação. And I continued with that group of churches. E eu continuei com aquele grupo de igrejas. And I might say, I don't know that it's particularly important. Eu não sei se é particularmente importante. But always at my expense. Mas sempre eu mesmo que pagava. I never meu custo próprio. Anything. Eu nunca recebi nada. I paid all my expenses. Eu paguei todos os meus custos. For many years. Por muitos anos. But that was fine for me. O que estava bem para mim. I had no problem with that. Eu não tinha problema com isso. I mean, it was a sacrifice. É claro, existia um sacrifício. You know, but we did for years. And, nós fizemos por anos. And we continued with that group. Nós continuamos com aquele grupo. Until I received something fresh in my life. Até que eu recebi algo fresco na minha vida. I received a promotion in my life. Eu recebi uma promoção na minha vida. So, you know, and that promotion. Então, aquela promoção brought a fresh anointing. Trouxe uma unção fresca. A fresh season in my life. Uma estação fresca na minha vida. Well, unfortunately, infelizmente, that group of churches, aquele grupo de igrejas, and I had wonderful friends, amigos maravilhosos, good relationships, relacionamento muito bom, very influential within the denomination, muito bem influenciados na denominação. But see, that's never been my
ambition. Mas isso nunca foi a minha ambição. So when the change, the promotion that came in my life, A mudança, a promoção que veio para minha vida, which was accompanied by fresh oil, que foi seguido, acompanhado por óleo fresco, fresh anointing, fresh manifestations uma of the Holy unção Spirit. fresca, uma manifestação fresca do Espírito Santo. This particular group, God bless them. Esse grupo em particular, Deus os abençoe. They were so firm in their traditions. Eles estavam tão agarrados e firmes em suas tradições, That now what I brought que agora aquilo que eu trouxe wasn't in their season. não estava na estação deles. And they weren't ready Eles não estavam prontos to embrace a new season para abraçar a nova estação, because they were so successful. porque eles estavam tão bem-sucedidos. Success is more dangerous than a failure. Sucesso é mais perigoso do que falhar, So fracasso. the door closed. Então a porta se fechou. But when the door closed, Mas quando a porta se fecharam, the door to the nation opened. a porta para a nação inteira se abriu. And so Então, Jesus closes one door, he opens another. Jesus fecha uma porta, ele abre outra. You know, so we need to always be growing. Nós sempre necessitamos estar em crescimento. Growth means change. Crescimento significa mudança. You can't grow without change. Nós não conseguimos crescer sem mudança. The process of maturity O processo de maturidade has to do with changing values. tem a ver com mudando os valores. You know, what I value today O que eu valorizo hoje is different than what I valued 10 é years ago. diferente do que eu valorizava 10 anos Now, atrás. and those values, I don't lose values, Eu não perco os valores, but the values change in priorities. mas os valores eles mudam em nível de prioridade. You know, our values are consistent. They should be, Nossos valores são consistentes, eles precisam ser, but they always need to be subject to change in priority. mas eles sempre precisam ser disponíveis para mudar de acordo com a prioridade, Adjust. ajustados. Dá um exemplo para mim de qual prioridade mudou. When one of the things that changed Uma das coisas que mudou, was my sensitivity to people. minha sensibilidade a pessoas. It's to the point that I valued now, Ao ponto que eu valorizo mais hoje. and I still maintain this value. E eu continuo mantendo este valor. I'm not moved or impressed by the size of the audience. Eu não sou movido ou impressionado pelo tamanho da audiência. That's not how I judge anything. Isso não é a maneira pela qual eu julgo qualquer coisa. Prior to that, Em prioridade disso, 1,000 people 1.000 pessoas was more successful than 100 people. era mais sucesso do que 100 pessoas. That was a value. Esse era um It valor. was a way that I judged Era a maneira como eu julgava, how successful I am. como sucesso, como bem-sucedido eu era. But now Mas agora, I judge by what God does in the lives of those who are there. então hoje eu julgo por aquilo que Deus faz na vida das pessoas que estão ali. Does that make sense to you? Isso faz sentido para você? In other words, now I value 100 people Ou, em outras palavras, hoje eu valorizo 100 pessoas who are being visited by Jesus que estão sendo tocadas por Jesus in a profound way. de uma maneira profunda. That's more valuable to me Isso é mais valorizado para mim, tem mais valor para mim than a conference of 5,000 do que uma people conferência com 5.000 pessoas, where people are not changed. onde as pessoas não são transformadas. So I'm not saying that the big conferences are not valuable. Eu não estou dizendo que conferências grandes não têm valor. Obviously they are to many Obviamente elas são para people. aquelas My pessoas. personal value is Mas meu valor pessoal é esse. I want to see Jesus touching somebody's life. Eu quero ver Jesus tocar a vida de alguém. I was in a pastor's conference recently. Eu estava em uma conferência de pastores recentemente. Not my favorite thing.
Não é a minha coisa favorita, but I was there. mas eu estava lá. And when I stood up to speak, Quando eu me levantei para falar, I said, I'm looking for one man. eu disse, eu estou procurando para um homem. I'm here for one man. Eu estou aqui para um homem. I only need one man. Eu só preciso de um homem. I want one man. And I know you're here. Eu sei que você está aqui. I don't know who you are, but I know Eu you're não here. sei quem você é, mas eu sei que você está aqui. And so I spoke, such as it was. E eu falei, A week later, uma semana depois, one of the men, um dos homens, one of the pastors um dos pastores that was in that meeting, que estava naquela there reunião, was, I don't know, 80, 60, 70 people. I don't know how many. eu não sei quantos, 60, 70 pessoas. 1 week later, Uma semana depois, actually, one of the one pastor um pastor showed up at my house apareceu na minha casa to say to me, para dizer para mim, I'm that man. eu sou aquele homem. And I said, E eu disse, I know who you are. eu sei quem você é. I saw you. Eu te vi. I know who you are. Eu sei quem você é. And that man stood in my house E aquele homem ficou na minha casa with his wife for com a sua esposa, about maybe an hour. talvez uma hora. His life, his ministry, A sua vida, o seu ministério, his church, a sua igreja. I believe his future Eu creio que até o seu futuro was changed. foi completamente transformado, mudado. That's what I value. É isso que eu valorizo. That's what I value. É isso que eu valorizo. Because one man Porque um homem burning queimando, pegando with fogo, the fire of the Holy Ghost com o fogo do Espírito Santo, is going to be more fruitful in the kingdom vai ser mais frutífero no reino than 500 or 1,000 do que 500 ou 1.000 that are just going through the motion. que apenas estão indo comover. I'm burning now. Eu estou queimando agora, pastor. I'm burning right now. Eu estou queimando agora. Eu acho que a pergunta, então, é como que faz para ter 50 anos queimando de amor por Jesus? Né? Como é que faz para manter o fogo aceso do amor por Jesus? Porque uma coisa importante é que eu percebo que os jovens têm uma intensidade e os mais velhos vão perdendo essa intensidade. Então, como se manter queimando de amor por Jesus por 50 anos? Okay. The good question. Uma boa pergunta. Simple answer is A resposta simples é: you make a distinction between your ministry and your priesthood. você faz uma distinção entre o seu ministério e o seu sacerdócio. If you spend your life developing your ministry, Se você gasta a sua vida desenvolvendo o seu ministério, when your ministry goes down, you go down. quando o seu ministério acabar, você acaba. When your ministry cools off, you cool off. Quando o seu ministério esfriar, você esfria. But in your priesthood, Mas o seu sacerdócio, it grows every day. ele cresce todo dia. It burns and grows every day. Queima e cresce todo dia. You know, now at 80 years, Agora, com 80 anos, over 50 years in ministry, mais de 50 anos no ministério, I'm not as I used to be. eu não sou como eu costumava ser. I'm not as enthusiastic. Eu não sou tão entusiástico. I'm not as charismatic. Eu não sou tão carismático. But I'm burning as brightly Mas eu estou queimando tanto in my priesthood, my relationship no meu with Jesus, relacionamento com Jesus, no meu sacerdócio, as I've ever burned. como eu sempre queimei o mais. So now I'm older, I'm going to act a little differently. E hoje eu estou velho, eu vou agir um pouco diferente, But I've not lost any of my fire. mas eu não perdi nem um pouco do meu fogo. And it'll keep growing E vai continuar crescendo, because it's my priesthood. It's to Him, porque o meu sacerdócio é para Ele. you know. Ministry goes up and down. Ministérios, eles sobem e caem. Jesus doesn't go up and down. Jesus não vai para não, He's não always sobe e up. cai, ele é sempre para cima. Quais foram algumas decisões que você tomou para proteger esse lugar do sacerdócio? My personal value of Jesus. Meu valor pessoal e íntimo de Jesus. How much I love and value Him. O quanto eu valorizo e amo a Ele. It's intensely É personal. intensamente pessoal. Because in my
pursuit of Jesus. Porque em minha busca de Jesus. You, Douglas, Você, Douglas, cannot help me. não consegue me ajudar. You cannot hurt me. Você não consegue me ferir. You cannot stop me. Você não pode me parar. It has nothing to do with you. Não tem nada a ver com você. It has nothing to do with the church. Não tem nada a ver com a igreja. Nothing to do with anybody. Não tem nada a ver com ninguém. It is intensely personal É intensamente pessoal with Jesus. com Jesus. I don't know if you really understand that. Eu não sei se vocês realmente entendem isso. It's personal. É pessoal. It's between me and Jesus. É entre eu e Jesus. Has nothing to do with religion. Não tem nada a ver com religião. Nothing to do with church. Não tem nada a ver com igreja. Nothing to do with ministry. Não tem nada a ver com ministério. Except I want to be faithful in my ministry. A não ser que realmente eu quero ser fiel no meu My ministério. ministry is to people. Meu ministério é para pessoas. My priesthood is to Jesus. Mas meu sacerdócio é para Jesus. And I see the clear distinction. E eu consigo ver a clara distinção. So I'm the same every day. Então é o mesmo. No ups and downs. Sem para cima e para baixo. I don't get discouraged about anything. Eu não fico desencorajado How do you por get qualquer discouraged coisa. with Jesus? Quando você fica como que você pode ficar desanimado com Jesus? You can't get discouraged with him. Você não consegue ficar desanimado com ele. So, now that, I'm describing my life, not your life. Eu not estou somebody else's descrevendo a life. minha vida, não a sua vida, não a vida de ninguém. But the secret is Jesus, O not a segredo theory, é Jesus, Okay. não é uma teoria. person. É uma pessoa, é pessoal. Eu não sei se é uma pergunta muito pessoal, né? E se você responderia, mas como é que é o seu tempo com Jesus? É algo bem orgânico assim, ou você é mais organizado no seu tempo com Jesus? It's both. É os dois. My best time of the day is early in the morning before the sun comes, Meu dia normalmente antes do sol nascer começa when the house is still quiet and dark. quando a casa ainda está quieta e escura. I wake up, I make coffee, Eu acordo, faço café, I get back on my bed eu volto para minha cama, and drink my coffee in the dark with Jesus. eu tomo meu café ali naquele escuro ainda com Jesus. I talk to him, he talks to me, Eu falo com ele, ele fala comigo. and we're together. Nós estamos juntos. Sometimes he will bring something from the scripture. E algumas vezes ele começa a trazer algo das escrituras. Sometimes he will bring somebody on my mind, somebody that I know. It's just different. E algumas vezes ele coloca alguém que eu conheço na minha mente. É diferente. Just with him. Apenas com ele. Yeah, and because by the time I'm up, the phone starts ringing, the people start Mas calling. aí quando eu começo a acordar, as pessoas começam a ligar, o telefone começa a tocar. So if I don't do then, I don't do. Então se eu não fizer no início, eu não consigo fazer depois. But if I miss a day, Mas se eu perder um dia, I'm not condemned. eu não estou condenado. Jesus and I are friends. Jesus e eu somos amigos. We're friends. Nós somos amigos. What do you do with a friend? A friend loves at all time. A friend, amigo, o que você faz com um amigo? O amigo ama em todo o tempo. a friend, makes time. A friend covers. A friend, Amigo, ele cria tempo, ele cobre. It's like if I miss one day with Jesus, É como se eu perder um dia com Jesus. he doesn't think I'm backslidden. Ele não pensa que eu estou desviado. He knows I'm busy. Ele sabe que eu estou ocupado. I'm not on trial every day. Eu não estou em julgamento todo dia. Come on, I can't live like that. Eu não posso viver assim. I'm not on trial every day. Eu não estou em julgamento todo dia. If I don't get to my Bible every day, Se eu não for para minha Bíblia todo he dia, doesn't shake his finger to my face. ele não aponta o dedo na minha cara. Just get a little more hungry. Oh, I missed my Bible or something. Mas fica... In other words, there's nothing about our relationship that is like plastic. Não that tem is- nada no nosso relacionamento que é tipo assim, plástico. I trust him, he trusts me. Eu confio nele, ele confia em mim. He knows Ele sabe that if he asks me to do something, que se ele me pedir para fazer algo, he knows I will do it. ele sabe que eu vou fazer. And I know E eu sei if I ask him to do something, que se eu pedir ele para fazer algo, that he'll do it. que ele vai fazer. Douglas, Douglas, Jesus
Jesus has given me everything tem me dado tudo aquilo that I've ever asked him for. que eu pedi a Ele. Everything Tudo that I've ever asked him. que eu já pedi a Ele. My prayer is Minha oração é that he can say that about me. que Ele possa dizer isso sobre mim. That I've given him everything. Que eu dei para Ele tudo que Ele me pediu. So I'm talking about Jesus, Não estou falando sobre Jesus, the Son of God, o Filho de Deus, King of the universe, o Rei do Universo, the head of the church, o cabeça da igreja, commander of the Lord of the o host. comandante do Senhor dos Exércitos. But he's my friend. Mas Ele é meu amigo. He's my friend. Ele é o meu amigo. Eu acho que chegou a hora da gente fazer aquela oração com as pessoas que estão aqui com a gente e que talvez tenham muita informação sobre Jesus, mas não conhecem Jesus, não são amigos de Jesus. Então, queria que você conduzisse essa oração. So I want you to lead us in this prayer. Before I pray, Antes de eu orar, I want to tell you one thing. eu quero te dizer uma coisa. My words Minhas palavras are containers. são condutores. We know that the anointing can be contained. Nós sabemos que a unção ela pode ser contida. We know that that one of the ways that Paul the apostle worked miracles. Uma das maneiras que o Paulo, o apóstolo, ele fez milagres. When articles of clothing were taken from his body. Quando lenços foram levados do pedaço de roupa do corpo dele. That sick people were healed because those their garment could contain. Que aquele pedaço de pano continha uma unção. Anointing. We know that words can be containers. Nós sabemos que palavras podem ser recipientes. And my words are containers. E as minhas palavras são recipientes, containers. If you'll simply listen to my prayer. Se você simplesmente ouvir a minha oração. But receive. Mas receba. Just receive the words. Receba as palavras. I promise Jesus will touch you. Eu te prometo que Jesus vai te tocar. Bring something to you. Vai trazer algo para você. It may or may not be exactly the way you expect. Talvez seja ou não seja da maneira que você espera. But I can promise you. Mas eu posso te prometer. Something wonderful will happen. Algo maravilhoso vai acontecer. Father, in Jesus' name. Pai, em nome de Jesus. As I reach out my hand of faith. Enquanto eu estendo a minha mão em fé. Right through the lens of the camera. Através das lentes desta câmera. This is real to me. This is not. Isso é real para mim. Some strange thing. Não é algo estranho. Because there's no distance right now. Porque não existe distância agora. Between me and those who are listening. Entre mim e aqueles que estão ouvindo. There's no distance. Não há distância. Where my words reach, my hand reaches. Onde as minhas palavras alcançam, a minha mão alcança. My faith reaches. Minha fé alcança. And we know that faith works by love. Nós sabemos que fé funciona por amor. And Lord, you know that I love those. E o Senhor sabe que eu amo essas pessoas. That are hidden from my view behind the camera. Essas pessoas que estão escondidas da minha visão atrás dessa câmera. So in Jesus' name. Então, em nome de Jesus. I ask that this hand of faith. Eu oro para que a mão de fé would reach through time and space. Venha tocar através de tempo e espaço. To gently touch those who para gentilmente tocar aqueles que estão assistindo. And that through this prayer and through this touch. Que através dessa oração e através deste toque. That comfort would come. Que consolo venha. To the comfortless. Para aqueles que estão desconsolados, sem conforto. That courage would come to the fearful. Que coragem venha para aquele que está amedrontado. That an answer would come to those with a question. Que a resposta venha para aqueles que estão buscando uma resposta. That clarity would come to those who are confused. Que clareza venha para aqueles que estão confusos. That hope would come to the hopeless. Que esperança venha para aqueles que não têm mais esperança. That the very words of this prayer que as palavras dessa oração would be to each one que seja para cada um
what you determine is their need. Que o Senhor determina que é a necessidade deles. But I bless you, my friend. Mas eu abençoo você, meu amigo. I encourage you, my friend. Eu encorajo a você, meu amigo. And I release you. E eu libero você. As a father to a nation. Como um pai para uma nação. A father has the privilege. O pai tem o privilégio Of giving permission. De dar permissão. So, my friend. Então, meu amigo. I give you permission today. Eu te dou permissão hoje. To pursue Jesus. Para buscar Jesus. With all of your heart. Com todo o seu coração. With all of the strength that you have. Com toda a força que você tem. With all of the clarity in your mind. Com toda a clareza em tua mente. And into the desires of your heart. Com os desejos do seu coração. I give you a father's permission. Eu te dou uma permissão de pai. To pursue. Para buscar, para perseguir. To not let anyone hinder you in your pursuit of Jesus. Para você não permitir que ninguém te impeça na sua busca por Jesus. Because it is He who has called you. Porque é Ele que te chamou. He is drawing you to His presence. Ele está te atraindo para a presença dele. So I bless you in Jesus' Então name. eu te abençoo em o nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. Obrigado, meu amigo. Thank you, my brother. You're welcome, my brother. You're welcome. Thank you there watching. Não obrigado somente. E não obrigado somente pelo podcast, pela oração, mas obrigado por ter investido e entregado sua vida por tanto tempo para nossa nação. I love you. You're welcome. My pleasure. E obrigado, Judson. De nada. Pensa demais. Essa tradução simultânea. Gato, sempre uma honra estar com você. Bom demais, doutor. Obrigado por você que está aqui, nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Eu queria te pedir o que eu pedi no começo. Pega esse link, manda para muitas pessoas, talvez pessoas que nem conhecem a Jesus, ouvindo esse testemunho, tendo essa oração no final, que a gente possa tocar a vida de muitas pessoas. E também se inscreve no canal, deixa um comentário aqui que o Senhor ministrou no seu coração. E olha só, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.